E como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu tô aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, senhor presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Quer dizer, eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha dito que eu tinha pedido para o Léo e colocar o elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada caracol. Você deve conhecer essa escada. Certo. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, há exatamente 6 anos, ela tomava remédio todo santo dia para dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. Não é porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Tem uma tese eminentemente política. De março de 2014 para cá, são 25 capas na Isto É, criando a imagem de monstro do Lula. A revista Veja tem 19 capas. E a época, 11 capas. As capas é apenas fechamento da matéria, porque dentro é demonizando o Lula. As pessoas nunca, os meus acusadores nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Quando o senhor fala acusadores, o senhor fala imprensa ou o senhor fala... Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. A Folha de São Paulo, nesse mesmo período, teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis. Tudo com informações ou da polícia ou do Ministério Público. Eles não se autoassumem. Eles culpam alguém. O jornal o Globo, que é o mais amigo, tem 530 matérias negativas contra o Lula e 8 favoráveis. O Estadão, que é mais amigo ainda, tem 318 matérias contrárias e 2 favoráveis. Eu vou jogar só o Jornal Nacional. Foram 18 horas e 15 minutos nos últimos 12 meses. 18 horas. Sabe o que significa 18 horas falando mal de um cidadão? Significa 12 partidas de futebol entre a Barcelona e Atlético de Madrid. Eu estou falando apenas do Jornal Nacional, que é mais importante, mas eu puder pegar Bom Dia Café, Bom Dia Almoço, Bom Dia Não Sei das Contas, Bom Dia Janta, Jornal da Zona, Jornal da 10, em todos os canais de televisão. E eu acho que o objetivo é tentar massacrar esse cidadão. Esse cidadão, ele tem que pagar um preço por existir. Esse cidadão cometeu o erro de provar que esse país pode dar certo. É imperdoável o processo de perseguição. É imperdoável. Quer dizer, eu confesso ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem, sabe, que deu a esse país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás. Dignidade ao Ministério Público, dignidade à Polícia Federal, dignidade às instituições de justiça. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o seu Lula disse que não é dele, está aqui ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta.
Agora, fulano disse que não sei quem disse que não sei quem disse. Esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para comprar sapato. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, o coitado deixou caixa, e ela experimentou 40, não gostou de nenhum, foi embora. O vendedor deve ter ficado muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou e não é dela o sapato que ela experimentou. Então, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz. E não vale o tanto que vocês vazam para a imprensa. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor presidente, eu não então... tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor.